E esta pessoa que está me ouvindo nasceu, não importa do modo que ela nasceu, se ela veio à vida, tu tens um projeto na vida dela. Pai, eu quero te pedir em nome de Jesus, que ela saiba disso. O diabo tem falado ao seu ouvido através das pessoas: você não é nada, você não vale nada, a sua vida não significa nada. É mentira! É mentira! Deus Santo, eu te peço em nome de Jesus, que essa pessoa venha saber que isso não é verdade. Ela nasceu para um projeto maior, para um propósito maior. Todos vieram à existência por um propósito teu, um propósito que te glorifica, que te exalta, que faz o bem, que traz o bem, um propósito que é o bem para esta pessoa. E eu te peço nesta noite que ela saiba disso, que ela nasceu para um projeto divino, que ela nasceu para um propósito divino, que a vida dela tem sentido, que a vida dela tem significado. Ela só precisa conhecer a Jesus, entregar esta vida a Jesus, e Ele restaurará esta vida de acordo com a tua vontade, ó Pai. Que ela possa agora entregar-se a Jesus, crer em Jesus para a sua salvação, confessar os seus pecados a Jesus, confessar a sua situação a Cristo e receber a Cristo como Salvador e ser reintegrado à família de Deus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. E reinar o Espírito sobre a carne. Então liberta-me de mim, eu quero ser a tua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, meu viver é transformado e reinar o Espírito. Graças a Deus, queridos. Vamos agora, então, entrar ao vivo com o professor Lemuel Fischer de Brusque. E nós estamos inaugurando essa forma de comunicação. E eu creio que será uma bênção para nós podermos ouvir pessoas do mundo inteiro, trazendo aqui uma ministração à palavra de Deus. Eu coloquei o celular bem aqui em cima, você não estranhe não, que é para ele me ver bem e a gente conversar aqui mais faceiro. Rodrigo, solta lá então a imagem. Presbítero irmão Lemuel, você está me ouvindo? Estou ouvindo sim, graças a Deus. Um pouquinho mais do retorno dele, Rodrigo, para mim. Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Ah, que ótimo. Deixa eu vou baixar aqui, que esse celular ficou bem aqui. Isso. Opa. Vai me ver um pouquinho aqui assim. Lemuel, tudo bem com você? Como é que tá a família? Tudo bem, graças a Deus. É. Uma bênção de Deus. A nenenzinha, como é que é o nome da neném? Esther. Esther Fischer. O professor Lemuel é pai pela segunda vez da Esther. Agora, quantos dias ela está, Lemuel? 15 dias. Eita coisa, pai 15 fresco. 15 dias de vida. Pai fresco. Ô, Isso aí. Lemuel, cada filho é uma experiência diferente, né? Não dá pra dizer assim, eu já tive um, agora vai ser a mesma coisa, que não é, né? Não, bem diferente, bem diferente. Só tem 15 dias, mas a gente já vê uma personalidade diferente, já vê Sim, a forma que reage, tanto ao carinho quanto ao cuidado. É um aprendizado novo. sim, que ótimo. Professor Lemuel, vamos lá. Vamos falar de escatologia, que eu sei que você gosta de falar de escatologia. Gosto. E aí, deixa eu te perguntar assim, ó. Eu sei que tem várias pessoas que estão nos assistindo e talvez a primeira pergunta que eles vão fazer é essa. Afinal de contas, o que é escatologia? Bem,
Escatologia é o ramo da teologia sistemática que estuda a respeito das últimas coisas, aquilo que está no fim dos tempos. Então, nós estudamos escatologia, profecias bíblicas, passagens bíblicas, aonde Deus, pela sua presciência, ele nos mostra, né? Ele nos antecipa o que acontecerá no fim de todas as coisas. Tá Essa certo. seria a escatologia. Então, a escatologia é o estudo das coisas que vão acontecer no fim, na história do fim da igreja. Da humanidade, no caso. Justamente. Opa. Sim, a escatologia bíblica, ela tem resposta para o fim do universo, o fim dos tempos, a consumação de todas as coisas. Sim, que interessante. Professor Lemuel, vamos lá ainda falando sobre escatologia. Nós temos aí vários irmãos ligadinhos no programa, isso é bom, é maravilhoso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Em Atos 1:7, Jesus diz para os seus discípulos, né? Eles perguntam, mestre, quando serão essas coisas? E aí, os discípulos, Jesus responde para eles, por que vocês estão preocupados quando essas coisas haverão de acontecer? Isso serve de base para justificar o não estudo ou a não importância da escatologia? Não serve de base porque é o seguinte, a grande questão ali é que esses discípulos eram judeus e eles ainda estavam movidos pelos sentimentos nacionalistas e, na verdade, o grande sentimento dos judeus e dos discípulos naquele momento era a restauração do reino de Israel. Eles estavam preocupados a respeito de quando Deus iria restaurar, porque o Antigo Testamento tem várias promessas de que Deus irá restaurar o reinado de Israel, Davi reinará, né, o reinado eterno. Então, a preocupação deles era com isso. E Jesus estava dizendo, por isso que o verso 8, Jesus fala sobre a descida do Espírito Santo, que eles receberiam poder e seriam testemunhas, ou seja, pregariam o evangelho. Jesus estava querendo dizer para os discípulos naquele momento, olha, é mais importante nesse momento vocês pregar o evangelho do que vocês esperar a restauração do reinado de Israel. Essa que é a grande verdade contida em Atos 1, 7 e 8, tá? Então deixa eu ver se eu entendi. A preocupação deles não era o futuro do reino de Deus, e sim o que haveria de acontecer na questão política do país. Justamente. Eles estavam preocupados com a barriga deles, se eles iam ter comida ou não, se eles iam continuar escravos ou não. Justamente. A questão é que eles queriam romper com o Império de Roma e queriam que o Estado de Israel, o reino de Israel, fosse restaurado. E Jesus queria que eles fossem cheios do Espírito Santo para anunciar o reino de Deus. Eita, fogo de Deus é glória! Eu não estou conseguindo acompanhar os comentários aqui, irmão. Eu preciso de um tablet novo, que isso aqui está muito velhinho, ele já não aguenta mais. Ele está muito pobrezinho já. Mas, se você tiver uma pergunta, você pode fazer, que os meninos estão ali, eles anotam essa pergunta, e aí você me traz aqui, que o professor Lemuel, se ele não souber responder, ele anota e depois ele responde. Mas ele sabe sim que ele é entendido nesse negócio de escatologia aí. Lemuel, deixa eu te fazer uma pergunta agora, eu tenho umas perguntas bem interessantes. Segundo, há uma linha teológica que acredita que nós já estamos vivendo o período da grande tribulação. E tu sabe que é uma linha forte aí, né? E se os nossos irmãos de fé, que creem em Jesus e acreditam que nós já estamos no período da grande tribulação. E olha, tem dia que eu acredito mesmo, Lemuel, porque tem dia que é uma grande tribulação. Mas é só na minha casa. No Rodrigo, eu sei que o Rodrigo não passa por dificuldade, tribulação. O Daniel e o Lucas muito menos ainda, né? Mas eu creio que é só... Não sei se é só comigo, mas tem dia que eu penso que é a grande tribulação mesmo. Mas escatologicamente, Lemuel, nós já estamos vivendo a grande tribulação? Não, nós não estamos vivendo na grande tribulação. Na verdade, essa interpretação, parte dos amilenistas, que eles interpretam o período da tribulação e o período do milênio como alegóricos, eles não interpretam isso como algo literal, um período literal. Então, eles são muito voltados à questão histórica, né? Eles são muito voltados à questão histórica. Eles colocam que nós já estamos vivendo nesse tempo. Mas a palavra de Deus nos diz, em Mateus 24:8, que nós estamos vivendo no princípio das dores. Todas essas catástrofes, todas essas situações difíceis que o mundo está enfrentando, seja guerra,
seja terremoto, seja epidemia, seja fome, a violência, tudo isso é apenas um princípio das dores, né? Na grande tribulação, tudo isso será amplificado, tudo isso será potencializado. De que forma? O sofrimento, os terremotos, as catástrofes, os sinais, as epidemias serão em escala muito maior. O que nós estamos vendo é só um prenúncio, mas estamos no princípio das dores, segundo Mateus, capítulo 24, verso 8. Isso é só o princípio das dores? Ah, vou orar agora. É só o Jesus, princípio. pelo amor de Jesus, eu te peço agora que o Senhor me prepare e me leve, que eu não quero ficar aqui, não. Se isso aí é só o princípio das dores, tu imagina quanta dor vai vir pela frente. Me permite eu ler? Sim. Mateus 24, capítulo 24, verso 6 em diante, diz assim: Pera aí um pouquinho, ô Varão, abre a tua Bíblia aí, Varão. Mateus 24, vamos lá. Mateus 24. Sim. A partir do verso de número 6. Certo. Que nos diz assim: e certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede e não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então, nós estamos no princípio das dores. Olha só, interessante. Professor Lemuel, deixa eu fazer mais uma pergunta para você. Em relação a essa questão que nós estamos vivendo agora. Há aí um murmúrio, uma questão aí da questão teológica, e há quem diga que o anticristo já está entre nós, né? Os Illuminatis e não sei o quê, bastante vídeo a gente recebe falando disso. E aí, professor Lemuel, em relação à escatologia, é possível que o anticristo já esteja entre nós? Olha, não podemos afirmar, mas ele pode sim estar entre nós. A grande verdade é que o anticristo tem que se manifestar quando a igreja estiver prestes a ser arrebatada. Se você me permite eu fazer uma leitura de Tessalonicenses, segunda Tessalonicenses, segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, nós vamos ler a partir do verso, podemos ler a partir do verso 1º. Eu vou ler aqui. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor capítulo 2, né? E a nossa... Capítulo 2, isso. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do verso 1º. No que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa união com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá, ou seja, o dia do Senhor não acontecerá, sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe, aqui é o anticristo, ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Ou seja, o arrebatamento da igreja não se dará enquanto este homem do pecado, o anticristo, não se revelar. Então, se estamos próximos do arrebatamento da igreja, é possível que o anticristo já esteja entre nós. Porém, se ele está entre nós, ele irá se revelar em breve. É aguardar para ver. Aqui tem algumas coisas que a gente já pode dizer que está se concluindo, né? Que é a questão da apostasia, e de fato está havendo uma apostasia universal. Sim. É também a questão, por exemplo, que ele se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, todo tipo de adoração hoje é criticada, né? Então, está aí. Sim. Só sei que é preocupante mesmo. A irmã do Ciné está botando aqui misericórdia. Irmã do Ciné, tem que estar preparado mesmo. Então, é possível
que o anticristo, é fato que antes do arrebatamento da igreja, ele já vai estar se manifestando aí, preparando o terreno para quando a igreja for arrebatada, ele então entrar em cena no palco mundial. Sim, ele se revela antes da igreja ser arrebatada. Essa é uma correção que os pentecostais, pré-tribulacionistas históricos, têm que fazer hoje, porque há algum tempo se pregou que o anticristo não se revelaria enquanto a igreja estivesse na terra. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia diz que a igreja não será arrebatada enquanto ele não se revelar. Então, precisamos atentar a uma coisa. Ele está dizendo, não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. O homem do pecado, justamente. E um dado interessante que a gente tem que analisar, que Apocalipse 13, capítulo 13, vai falar que o anticristo ele trabalhará em conjunto com o falso profeta. Sim. Pois bem, vejam, há rumores de que o sumo pontífice atual da Igreja Romana, que é a maior expressão do catolicismo, há rumores, não sabemos se isso é fake news ou se isso é verdade, o tempo vai revelar. Há rumores de que ele esteja disposto a abrir o credo religioso da maior expressão do cristianismo, sim, para receber pessoas de diversos credos. Ou seja, se isso for verdade, num futuro bem próximo, a Igreja Romana deixará de ser uma igreja cristã e será uma instituição ecumênica onde pessoas de diferentes credos religiosos estarão comungando junto. Sim. Se isto acontecer, se isto vier, esses rumores que se ouve vier a acontecer, é uma prova de que o falso profeta já está entre nós ou preparando o caminho para um falso profeta. Tá certo, tudo leva a entender que o anticristo pode estar muito próximo. Tá certo. Uma outra pergunta. O que está acontecendo agora, essa cena que está acontecendo agora, que nós estamos vivendo, é já um preparo para um governo mundial? Porque lá em Apocalipse fala que haverá uma só moeda, uma só religião. Isso tudo é um preparo para um governo mundial? Sim, sim. Precisamos entender assim, ó. Hoje não essa existe intervenção mais uma da liderança ONU, forte. essa participação da ONU, essa intervenção nos países, que a ONU hoje está tendo muito mais autoridade entre os países, era uma coisa que antes não era nem pensado isso, né? Mas agora a ONU já está tendo uma participação mais direta em relação aos países. Isso tudo já não é uma atuação para preparar para um governo mundial? Sim, é muito interessante a gente analisar o seguinte: este enfraquecimento das lideranças nacionais, por exemplo, os presidentes de cada país, eles perderam o seu poder dentro do mundo. Hoje existe, como você falou, a ONU, a OMS, outras instituições que depende da situação, tendo mais poder do que o próprio presidente de um país, do que o próprio governo de um país. Né? Então, esse enfraquecimento das lideranças nacionais corrobora para a necessidade de uma liderança mundial. Detalhe, este impasse entre Ocidente, né, que seria Europa, as Américas, e Ásia, China, Índia, Coreia, por que não dizer que a Rússia aliançada, Irã, todos esses países que fazem parte aí da Ásia e também do Oriente Médio. O chamado eixo do mal, né? Sim, o eixo do mal. E há uma forte intolerância quanto ao Ocidente, e a gente sabe que a principal razão é o cristianismo, é Cristo. A gente sabe que esta é a principal razão. Esses países do eixo do mal aí, eles são países não cristãos, e nesses países os cristãos são perseguidos, são mortos, são maltratados, são queimados, são incendiados, enfim, uma variedade de torturas que são feitas aos cristãos, e tudo isso leva a um impasse financeiro, um impasse econômico. Tudo isso traz a necessidade de uma liderança mundial. Se tu me permite ler Apocalipse capítulo 13. Sim, vamos ler. Vamos ler. Apocalipse capítulo de número 13. Sim. Vamos ler só o verso 1 e o 2. Verso 1 diz assim: Vi emergir do mar aqui
em escatologia ou em profecia sempre está falando de povo, né? De multidões. Das nações, no caso. Das nações, justo. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. 10 chifres aqui representa 10 nações poderosas. 7 cabeças aqui representam os 7 continentes. Ou seja, a liderança, essa besta, que aqui é o anticristo, essa liderança mundial que vai surgir, ela vai assumir o poder entregue por 10 nações poderosas e terá domínio nos 7 continentes. Sim. Ele continua dizendo, sobre os 10 chifres, 10 diademas. Diademas fala de coroa, de poder. E sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. Verso 2. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. Leopardo, representando continente africano, pés de urso, representando o comunismo e os 2 gigantes, Rússia e China. Hoje a África, financeiramente sempre pobre, depende das ajudas da China. A gente sabe que hoje a China tem investido maciçamente dinheiro, muito dinheiro, em países da África. Então há uma junção aqui. E boca como de leão, falando de parte dos países históricos da Europa, que hoje são países pós-cristãos, e que de alguma forma se aliançaram economicamente, e por que não dizer que até ideologicamente se aliançaram com o comunismo. Então, nós vemos que essa liderança mundial, ela terá um grande apoio, do mundo asiático, ela terá um grande apoio de nações importantes no mundo de hoje, como China e Rússia, o apoio de continentes, e 10 nações poderosas entregarão o poder a esta liderança mundial. Tá certo. O Gabriel Também... Silva está fazendo uma pergunta aqui, ó. Ele diz o seguinte, pastor, paz do Senhor, minha pergunta é a seguinte, o falso profeta, ele recebe uma ferida mortal e depois surge novamente para dar poder à segunda besta, que é o anticristo. Qual a probabilidade de ser alguém que já está morto há muito tempo e que, no caso, será ressurreto para servir de sinal? Se o pastor Lemuel já estudou sobre esse assunto, ele gostaria de uma resposta. Lemuel, o que tu entende? Essa ferida mortal é alguém que, algum líder mundial que estava morto será ressuscitado nesse tempo? O que você acha, Lemuel? Olha, isso é mais especulação do que um fato profetizado na Bíblia, na verdade. Se procurar no YouTube, existe um vídeo bem longo, alguém fazendo alusão de que o Papa João Paulo II, o Karol Wojtyła, ele foi as homenagens fúnebres, a cerimônia fúnebre que foi feita com ele, um vídeo bem extenso, fácil de achar no YouTube, dizendo que toda a cerimônia fúnebre do Papa João Paulo II, do Karol Wojtyła, foi um ritual satânico para que no futuro alguém pudesse evocar a sua ressurreição. Sim. Bem, a Bíblia diz que ele será ferido de ferida mortal e ressuscitará. Eu não creio que seja alguém que esteja morto há anos. Eu creio que seja alguém que assumirá, de repente, ele será morto, mas irá ressuscitar, e através dessa ressurreição, ele conseguirá a admiração de muitos. Ele demonstrará um poder, né? Tá então, certo. Eu não creio que seja alguém que já esteja morto. Eu acredito que essa profecia a respeito do Karol Wojtyła, o Papa João Paulo II, eu creio que é mais especulação do que um fato bíblico. Tá bom, então, Gabriel, tá respondida a tua pergunta. Vamos lá, eu vou fazer umas perguntas interessantes aqui. Essa pergunta é muito importante, mas eu quero fazer uma pergunta agora relacionada à nossa realidade. Eu vou rir, vou brincar com essa pergunta com o professor aqui. A Bíblia previa o coronavírus, por isso que eu ri, né? Porque eu queria... Está escrito na Bíblia que nós teríamos o coronavírus?
Não, especificamente não, né? Ah, não. Dizer que é uma profecia específica. Não, dizer que é uma Eis profecia que eu te digo específica que no sobre esse futuro tu terás coronavírus. Não tem isso daí na Bíblia? não tem. Não Desse tem. jeito A não, não mas ser que se fizer desse jeito não, mas que a Bíblia menciona os últimos dias em relação a isso, sim, né? Sim. Lucas 21:11, olha que interessante. Eu estou usando aqui a versão Almeida, revista atualizada. Eu gosto muito dessa versão, principalmente para a escatologia. Ela é mais propícia na forma que ela põe os termos. Sim. Lucas 21:11, na Almeida revista atualizada, diz assim, ó: haverá grandes terremotos, sim, epidemias. Olha só, a Almeida revista atualizada, ela usa a palavra epidemias. Então, sim. ou seja, o coronavírus está profetizado na Bíblia, sim, porque ele é uma epidemia, como H1N1, como peste negra, febre espanhola, enfim, gripe espanhola, enfim, ela é uma epidemia. Então está profetizado, não especificamente, mas ela faz parte dessas epidemias que Jesus falou que atingiriam a terra. Tá certo. Meus queridos, se você tem aqui, respondeu a pergunta do Gabriel Silva. Se mais alguém tiver alguma pergunta em relação à questão teológica, da escatologia, das coisas que haverão de acontecer, pode postar aqui. Eu creio que vai aparecer para mim aqui. Eu estou plugado aqui, estou ligado aqui. Você pode mandar e eu vou passar para o professor Lemuel Fischer. Enquanto você não manda a sua pergunta, eu vou fazer as minhas. Vamos lá, professor Lemuel Fischer. Essa pandemia, ela é mais um caso na história, porque a história tem várias, já ocorreram várias pandemias, né? Isso não é único, não é de Certo. agora. Ou não. Ou ela, de fato, já é uma marca, um sinal do fim dos tempos. Não tem pergunta fácil não, Varão. Não desliga o telefone e não corre. Então vamos lá. Eu achei essa pergunta muito interessante e a gente precisa analisar uma coisa. Primeiro, ela é mais um sinal de que nós estamos próximos da vinda de Jesus e próximos daquele período que em escatologia nós chamamos de Dia do Senhor. Essa expressão Dia do Senhor, ela dá um problema muito grande escatologicamente quando alguém tenta interpretar o Dia do Senhor como um dia literal. Como um dia literal. O dia que Jesus vai vir. Essa expressão Dia do Senhor na Bíblia, ela compreende desde a vinda de Jesus para arrebatar a igreja até o juízo final, o grande trono branco. Sim. Certo? O que a gente chama que é mais ou menos, não é preciso, mas 1007 anos, mais ou menos 1007 anos. Jesus arrebata a igreja, a semana de 7 anos, que é a semana de número 70, da visão de Daniel 9, depois o milênio e o juízo final. Então, Sim. O dia do Senhor é uma série de acontecimentos. Mas eu quero ler aqui Apocalipse, capítulo 6, versículos 7 e 8, que eu vou responder essa pergunta sempre, claro, utilizando a Bíblia. Que nos diz a palavra de Deus? Apocalipse 6, versículos 7 e 8. A abertura do quarto selo. Quando Sim. o Cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro sendo este chamado Morte. E o inferno estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Pois bem, se nós olharmos o primeiro selo, o cavalo branco, simbolizando Jesus e o avanço do evangelho. O segundo selo, no verso 3, é o que tira a paz, as guerras, a violência. O terceiro selo, que é o cavalo preto, é a fome, com a balança na mão, simboliza a fome. Sim. E o quarto selo, que é o cavalo amarelo, é a morte. Ou seja, ou nós estamos, o coronavírus, essa pandemia, ou ela encerra esse ciclo e Jesus vem buscar a igreja, ou ela encerra esse ciclo e nós vamos para outro ciclo. Se nós olharmos na história, sempre seguiu essa regra. Quando termina uma pandemia, logo depois vem o quê? Guerra, violência.
Se ficar comprovado que a China usou esse vírus como uma arma biológica, se isso ficar comprovado, o mundo mergulhará numa terceira guerra mundial. E nós iremos novamente para um ciclo: guerra, fome e peste. Está me entendendo? Sim, A minha sim. linha de raciocínio? Essa Então, seria a pergunta que eu te faria, a nona pergunta, né? Se você sim, acredita que esse vírus foi criado para um fim político de dominação mundial. eu já te respondo isso depois, mas só deixa eu concluir a respeito dessa pandemia. É mais um caso na história, é a marca do fim de tempos. Ela pode ser somente mais um sinal, e aí nós vamos entrar num ciclo. Após ela, nós vamos ter novamente guerras, muitas guerras, violência. Depois nós vamos ter fome e depois nós vamos ter pandemias novamente. Ela pode ser só mais um ciclo, como ela pode encerrar este ciclo e Jesus vir buscar a igreja muito breve. Sim. Ok? E aí vem a pergunta, então, você acredita que esse vírus foi criado para um fim político, tipo uma dominação mundial? Que deu uma chacoalhada na estrutura mundial, deu, né? Deu. Assim, ó, não podemos afirmar ainda porque não temos base, não temos argumentos necessários para afirmar. Sim. Talvez, eu digo, o tempo vai nos mostrar, né? O tempo vai nos mostrar se realmente isto foi utilizado para um fim político. Mas há fortes indícios, né? Principalmente pela maior cidade da China não ter entrado em quarentena, como Xangai e Pequim estar aí 700 quilômetros de Wuhan, são megalópolis, cidade com milhões de habitantes, e não ter infectados. Por que essas cidades não tiveram que fazer quarentena? Aí, aqueles que defendem, dizendo que não, é porque a China tem um controle, lá a quarentena foi levada a risco, os cidadãos puderam sair de Wuhan. Mas como é que se disseminou de Wuhan para o mundo inteiro? Parou Nova York, a cidade que nunca para, né? Sim. Parou Paris, a cidade das luzes, a cidade da vida noturna, parou as maiores cidades do mundo, certo? Megalópolis em diversos pontos do mundo, desde a Austrália, na Europa, nas Américas. Essas grandes cidades pararam e as duas maiores cidades da China não pararam. Então, ou realmente a China teve um controle populacional, um controle absoluto da situação e a sua quarentena foi a melhor possível, ou isto pode ser uma arma biológica. Sim. O tempo irá nos mostrar. Há um forte motivador para isso ser uma arma biológica, as sanções que os Estados Unidos estavam fazendo à China. Sim. A China encontrou, desde que o Donald Trump assumiu, eu posso dizer assim, ele se dedicou-se a fazer sanções duras à China. A China foi perdendo espaço, a China foi recuando, a sua economia não teve mais espaço de crescer tanto e acredito que isso possa ser uma forma de uma retaliação. Mas é somente especulação. Não temos ainda nenhum fato sólido que comprove isso. O tempo vai mostrar. Há um tempo atrás nós estávamos conversando e eu e o professor Lemuel passamos algumas madrugadas conversando e a gente falando sobre essa questão de escatologia, e há um maluco lá que dizia o seguinte, que o fim do mundo, as nossas preocupações com a bomba atômica, com a guerra nuclear, nem se compara com a guerra biológica, o poder da guerra biológica. E hoje a gente está vendo que o cara não estava totalmente errado. Sim. Desde 89, o que nós precisamos entender é o seguinte: desde 89, um país pequeno chamado Alemanha, desde 89 ela já tem bombas bacteriológicas. Por quê? Temendo uma retaliação da Alemanha e Estados Unidos no pós-guerra, a ONU ela proibiu que a Alemanha e Japão, a ONU proibiu que a Alemanha e Japão estruturassem um exército, porque ela temia que a Alemanha e Japão poderiam se estruturar novamente para buscar uma retaliação. Sim. Para iniciar uma terceira guerra. Então, a Alemanha, por algum tempo, ela foi impedida de ter forças armadas, assim como o Japão. Se eu não estou equivocado, o Japão somente em 2001 ele pôde se organizar novamente com forças armadas, marinha, exército e aeronáutica. A Alemanha um pouco antes. Então, a Alemanha ela não podia enriquecer urânio, ela não podia fazer armas nucleares,
Estados Unidos e Rússia, no período que chamamos de Guerra Fria, fez um arsenal nuclear absurdo. Até hoje, esses dois países têm um arsenal nuclear absurdo, mas o que chama atenção é que já em 89 a Alemanha tinha uma bomba bacteriológica. E quem gosta de acompanhar a questão bélica, nós vemos hoje já armas geofísicas, Estados Unidos, Rússia, Noruega. Olha que a Noruega e Suécia são países pequenos, mas Estados Unidos, Rússia, Noruega e Suécia são países que têm armas geofísicas. Os Estados Unidos, a Rússia e a Noruega, eles têm um programa, uma forma... O que é armas geofísicas? Aí que está. Essa é uma questão interessante. Não temos tempo para detalhar aqui, Sim. mas somente para entender. Procure na internet, pesquise sobre AARP, H.A.A.R.P. É uma sigla em inglês para o aquecimento da ionosfera. Sim, sim. Ok? Eles utilizam amplificadores, seria assim, amplificadores na Terra, que enviam íons para a ionosfera, aquecem a ionosfera, e assim eles conseguem ter controle de regiões do mundo. Inclusive, teoria da conspiração. Isso aqui é teoria da conspiração, sim. Não é produzir fato tempestades, produzir tornados. Justo, produzir tornados, produzir tempestades. Há quem diga que o terremoto no Haiti em 2002 foi uma experiência mal sucedida desse programa dos Estados Unidos. Há quem diga que eles aqueceram tanto a ionosfera que deu um escape de onda que moveu a placa tectônica sobre a qual está o país Haiti. Somente especulação. Mas se você ir para a internet, tem fortes indícios. E vai agora, longe. claro, vai longe. E, claro, então, armas nucleares já são do passado hoje, né? Sim. Agora são armas geofísicas e armas bacteriológicas. Sim. A irmã do Cineia, a Bíblia está perguntando se os que forem arrebatados com Cristo virão na terceira vinda com ele. Quando Cristo vem instaurar o milênio, virão sim. A Apocalipse capítulo 20, a partir do verso 4, diz que Jesus vem montado num cavalo branco, já no Apocalipse 19, e diz que muitos outros virão com ele, vestidos de branco. Sempre que a Bíblia vai estar falando ali, vestidos de branco, seguindo Jesus, isso ali faz alusão aos salvos, aos que foram lavados e redimidos. Então, quando Jesus vier instaurar o milênio na Terra, nós entendemos, por Apocalipse 19, capítulo 19 e 20 de Apocalipse, nós entendemos que os salvos virão com Jesus para instaurar o reino milenial. Tá certo. Vamos lá para a nossa 10ª pergunta. Quais eventos ainda marcarão a humanidade antes do arrebatamento da igreja? O que ainda falta acontecer, Lemuel, que não aconteceu? Ou não tem mais nada? Já pode preparar? Não. Aí você chegou num ponto que eu digo assim, baseado em tudo que já aconteceu, desde que Jesus foi assunto ao céu, com tudo que já aconteceu nesses quase 2000 anos, eu digo que Jesus poderia voltar, a não ser um sinal apenas que falta, que é esse que nós já lemos aqui em 2 Tessalonicenses, que é o anticristo se revelar. Se revelar pessoalmente e se declarar mesmo. Claro que eu não creio que ele vai se revelar assim, eu sou o anticristo, eu estou aqui. Claro, nós vamos ter que entender até porque o que a Bíblia diz é que ele enganará a muitos. Pasmem, talvez os irmãos que estão me ouvindo vão ficar pasmos que eu vou dizer, mas muito crente irá ser seduzido pela proposta do anticristo. Mas não aqui no Moriá, não. Aqui no Moriá eles vão ficar firmes. Pode ter certeza. E nem na Ebenezer. Na Ebenezer nós estamos lá. Amém. Setor 18, o anticristo está fora, né? Vamos fazer uma barreira ali, vamos fechar ali a Francisco Valdo. Está fora. Sim. Mas muitos serão seduzidos pela proposta do anticristo. Ele será um homem com uma capacidade mental muito grande, ele terá um carisma muito grande, né? É verdade que possivelmente ele não seja macho mesmo? Alguns dizem que ele vai ser... alguns estudiosos acreditam que ele possa ser homossexual? Sim, a Bíblia diz em Daniel 9 que ele não terá o amor das mulheres, né? Ele não terá o amor das mulheres. Alguns interpretam que ele
não vai ser querido pelas igrejas, interpretando igreja no sentido, mulheres no sentido de igreja. Outros acreditam que, de fato, ele não vai ser de uma família Sim. tradicional, mas ele vai ter essas famílias modernas aí, desse jeito. Sim, sim, sim. Até porque ali em Daniel 9, aquela visão de Daniel 9 é especificamente para o povo de Israel. Então ali, igreja não está no contexto. Quando fala em Apocalipse dos 144 mil selados que não conheceram mulher, então está falando daqueles que não são judeus ortodoxos, que estão aguardando o Messias e serão selados, receberão o Espírito Santo. Aí tem outra questão teológica: o Espírito Santo leva a igreja até os céus e volta para Israel. Sim. Volta para Israel. E aí se cumpre a parábola das 10 virgens. Das 10 virgens. Sim. Das 10 virgens. Que não deveria ser interpretada para a igreja, pois Nunca. o noivo só tem uma noiva, não é 10 noivas. Justo. É a parábola das 10 virgens, que eram as moças que acompanhavam a noiva. E alguns dizem que o noivo veio e aí ele casou com as 5, não, as virgens, não. As virgens não casavam com o noivo, senão esse noivo era polígamo. Polígamo. Aí, essa interpretação é uma interpretação que foi feita errada por muitos anos. Na verdade, ali o noivo vem para a noiva e as moças acompanham a noiva até no casamento. Mas o noivo casa-se com a noiva e não com as moças. E essas moças, há uma linha de estudiosos que interpreta como sendo o próprio Israel. É isso, Limão? Tô certo? Isso, tá certo? São os remanescentes de Israel. Sim. Eles, então, não conheceram mulher no sentido aqui, então, religioso, não fizeram parte de nenhuma igreja. Sim. Isso, são judeus, eu posso dizer assim, fundamentalistas, que preservaram o judaísmo puro, e para esses eles receberão o Espírito Santo e estarão com o Cordeiro, evangelizando os judeus, acompanharão o Cordeiro evangelizando os judeus na grande tribulação, ok? Tá certo. Vamos lá. Que eventos marcarão a humanidade depois do arrebatamento da igreja? Não, ainda respondendo a questão 10, sim. Dá tempo para eu responder a questão 10? Vamos. Você me perguntou que eventos ainda marcarão. Se o Rodrigo for embora, eu apago a luz, fico eu aqui sozinho aqui, mas não continuamos. O pessoal para no programa. Não. Olha, abra sua Bíblia, quem puder abrir a sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo 21. Evangelho de Lucas, capítulo de número 21. A partir do verso 8. Ali temos aí 31 irmãos acompanhando o programa ainda. São pessoas que realmente querem aprender a palavra de Deus, querem aprender mais. E 32 agora, que estão aí ligadinhos no programa. Eu quero pedir para você, querido, você que está ligadinho aí no programa, você pode compartilha, vai ali, clica ali no compartilhar, compartilha na sua rede social. Rodrigo, peço para te alternar a câmera aqui. Compartilha na sua rede social para que esse vídeo possa chegar no maior número de pessoas possível. E também, você que está aí acompanhando, 32 pessoas estão ao vivo acompanhando o programa, você pode fazer a sua pergunta aqui, ó. Ela vai aparecer para mim aqui, eu boto nos mais recentes, ó. E aí eu posso passar para o professor Lemuel e ele vai responder. Continua, Lemuel. Amém. Evangelho de Lucas, capítulo 21, do verso 8 ao 11, sim. Jesus dá um resumo de tudo o que aconteceria antes da sua vinda. Verso 8. Respondeu ele: vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome. Então, primeiro sinal, falsos cristos. Falsos cristos não é somente aqueles que não é somente aqueles que se apresentam como Cristo também, mas são falsos líderes religiosos que induzem o homem ao erro, induzem o homem a não crer em Jesus. E o Henry? Entra nessa lista? Ele é um folclore, Eu acho que nem pode entrar nessa lista aí. Nem pode entrar. Mas é daqui, é vizinho aqui de Indaial. É parente do Rodrigo, eu acho que pode ver que é. Henry Beloli. Ele é um folclore. Existem muitos usando
Existem muitos usando gravata e toga aí que estão dando mais problema Eita, que o Deus índio. está falando. Mas Aqui vamos... Ainda bem que eu não estou de gravata. Continua, Outro Leandro. sinal, que esses falsos cristos, eles também vão dizer, chegou a hora, ou seja, eles datam o arrebatamento. Existe um movimento aí, daqueles que guardam o sábado, que dataram a vinda de Jesus 14 vezes. 300 vezes. 14 vezes. Fora aqueles... Eles dataram a vinda. Aí agora desistiram de datar a vinda de Jesus. Teve um apóstolo no Brasil que há poucos dias falou que Jesus viria hoje, dia 8. Pode ser que Jesus veio e nós ficamos, né? Ele falou que Jesus viria hoje? Hoje, 8 de abril de 2020. Oh, meu Deus do céu, Esse 10 mesmo horas. apóstolo... Peraí, deixa eu orar aqui pro Senhor. Perdoa, se o Senhor vir hoje, eu quero subir, Jesus. Vai que... Esse mesmo apóstolo já tinha datado que Jesus viria no dia 8 de abril de 2020. Aí, agora, quando começou essa pandemia, ele veio novamente a público e disse que ele tinha errado, apareceu num quadro fazendo um cálculo lá, e disse que ele tinha errado, mas que era para hoje. Errou mais uma vez. Historicamente, então, isso aconteceu várias vezes já, né? De errar, muitas de corrigir, vezes. Com muitas vezes. O movimento milerista, e assim foi, né? Justo. Depois ele vai dizer, no verso 9, terá guerras, revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, grandes terremotos, epidemias, fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu. O que falta para se cumprir ainda? Esses grandes sinais no céu, nós não sabemos, seria aí um choque de asteroide, um meteoro atingindo a Terra. Tá, e aquele projeto americano lá que eles estão querendo fazer hologramas tipo na estratosfera lá, que vai aparecer imagens no céu, eles estão trabalhando. Tá uns malucos aí falando em relação a isso, que eles estão trabalhando para conseguir, sim, através de frequências magnéticas, criar imagens. Será que entra nisso aí também? Olha, pode ser porque o Satanás usa de todos os artifícios para enganar. Sim. Não sei se alguém viu, andou circulando no WhatsApp, no Facebook, e alguns dias atrás na China apareceu um anjo, um anjo muito grande na nuvem, tocando trombeta. Quando aquilo ali, eu logo imaginei, talvez já seja a NASA colocando em ação os seus hologramas aí, justamente para trazer o quê? Engano, trazer espanto, trazer desorientação mental. É o foco de Satanás de diversas maneiras de tirar a atenção das pessoas da palavra de Deus. Essa Sim. que é Então, a grande depois do arrebatamento da igreja, o que vai acontecer? Aí tá. Depois do arrebatamento da igreja, o anticristo assume uma liderança mundial, moeda única, religião única, governo único. Sim. Falsa paz. Sim. Uma paz por 3 anos e meio. Nós entendemos que por 3 anos e meio haverá um avanço muito grande na ciência. Todas essas plataformas que nós temos hoje, Google, a plataforma chinesa, porque a internet da China é censurada, ela é controlada pelo governo. É bom nós prestarmos atenção nisso. E a China tem câmeras super potentes, que hoje a China tem controle via FaceTime, né? Não seria FaceTime a expressão, mas por identificação facial, essa é a expressão certa. Identificação facial. Sim. A China tem distribuída câmeras em todos os locais, cidades, estradas, shoppings, aeroportos, enfim, câmeras ultrapotentes, câmeras que o Ocidente até não tem. A China tem câmeras que conseguem identificar uma pessoa, se eu não me engano, a 3 quilômetros de distância. Eles conseguem dar o zoom e identificar uma pessoa pelo rosto. Poxa. Todas essas plataformas como o Google, que tem toda a base, eu não sei se alguém percebeu, mas por causa dessa pandemia, as operadoras, elas fizeram um acordo com o governo brasileiro, as operadoras de telefonia e de internet no Brasil, as principais, elas fizeram um acordo com o governo brasileiro para que a localização dos cidadãos fossem passadas ao governo.
para o governo ter o controle, o governo brasileiro, estamos falando Sim. do governo brasileiro, que é um governo liberal, para que o governo tenha o controle, ele saiba aonde está cada cidadão. Essas plataformas de controle, que nós não temos mais privacidade por causa das câmeras, até imagens de satélite, a localização dos aparelhos celulares que estão sempre conosco, tudo isso leva ao quê? A uma facilidade, uma ferramenta que facilita o controle mundial. Então o anticristo, ele terá um controle muito mais perfeito do que os governos têm atualmente, ok? O anticristo terá um controle total dos cidadãos da Terra e por isso ele vai conseguir dirimir vários problemas. Problema de violência, ele vai solucionar o problema da fome, haverá um avanço na medicina, ele irá solucionar problemas de grandes maus da humanidade, como o câncer, como o AIDS, todas esses malefícios, essas pandemias, essas epidemias, haverá vacina, haverá um avanço muito grande em todas as áreas da ciência e Sim. por 3 anos e meio o mundo vai experimentar uma falsa paz. Porém, Paulo diz, só para mim concluir aqui a resposta dessa pergunta, eu sei que nosso horário está apertado, mas deixa eu concluir aqui. Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5:3, se alguém quiser abrir, pode ler, ele diz, quando me ouvires que a paz haverá repentina destruição. Ou seja, quando der 3 anos e meio do reinado do anticristo, do governo do anticristo, quando der 3 anos e meio, Deus então se levanta do seu trono para derramar da sua ira sobre a terra. Aí eu quero ler apenas um texto de Apocalipse. Sim. Apocalipse capítulo 6. Capítulo 6 do livro de Apocalipse. Vamos lá para o verso de número 12, falando sobre o 6º selo. O 6º selo só mostra o que Deus tem preparado para o mundo nos 3 anos e meio que chamamos o período da grande tribulação. Verso 12, Apocalipse 6:12. Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. Ou seja, um eclipse que não durará minutos, mas durará talvez dias e semanas, segundo alguns estudiosos. Uma escuridão como se fosse no Egito. Justo. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira quando abalada por forte vento deixa cair os seus talvez. filhos. Meteoros, estrelas que choques, né, de corpos celestes. Choques de corpos celestes. O verso 14. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se rola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Isso aqui é interessante. Haverá um grande terremoto que mudará toda a geografia da Terra. Sim. A Bíblia diz, em algum livro dos profetas menores, se eu não me engano é Zacarias, a Bíblia diz que os montes da terra serão baixados e os vales subirão. Esse terremoto que haverá quando Deus decidir derramar da sua ira sobre a terra para não vai ficar prédio nenhum, construção nenhuma sobre a terra. Nada. Nenhum prédio, nenhuma montanha. O Everest que está lá a milhares de metros acima da terra, ele será reduzido a um nível só. 15. Os reis da terra, olha só, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, como também todo escravo, todo livre, se esconderão nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Daqui, do capítulo 6, verso 17, até capítulo 19, vai ter uma narração. Claro que vai ter intervalos ali, vai ter capítulos que não vão estar tratando somente disso, mas vai ter uma narração de todo o derramar da ira de Deus. As 7 trombetas, os 7 flagelos, os 7 ais, as 7 taças, enfim, haverá um derramar
da ira de Deus. Mas somente aqui no capítulo 6, o verso 12 até o 17, já dá para a gente ter uma ideia do que acontecerá com este mundo depois que Jesus arrebatar a igreja. Eita, coisa séria, hein? O nosso mestre Miqueias Fernandes, querido, Deus te abençoe, saudade de vocês, viu? Trabalhamos juntos em Brusque, como obreiros integrados ali. Ele faz a seguinte pergunta. Em 2 Tessalonicenses 2:7, aquele que resiste, né, que será tirado, se refere ao Espírito Santo ou à igreja? Pergunta do mestre Miqueias Fernandes. Aí tem uma pergunta, Miqueias, um abraço para o Miqueias, também estamos com saudade dele, em nome de Deus, uma bênção de Deus. Pois bem, essa pergunta aí de Tessalonicenses, aquele que o resiste, seria a dispensação do Consolador, né? Essa dispensação do Consolador. O Consolador, ele é prometido para a igreja, para que a igreja possa avançar na sua obra de evangelização do mundo. O Consolador foi enviado. Jesus disse: eu não vos deixarei órfãos, mas eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará o Consolador. Temos que prestar atenção que o Espírito Santo sempre esteve na Terra. Não há vida no planeta sem o Espírito Santo. Ele é o autor e o mantenedor da vida, ok? Sim. Mas o que há de especial com a igreja? O Consolador. Este Consolador, ou o Espírito Santo, ele é o que resiste à ação do diabo plenamente, ok? O diabo poderia estar agindo muito mais no mundo se não fosse o Consolador, se não fosse a ação do Espírito Santo, com certeza. Certo. Irmão, você, irmã que está assistindo aí o programa, temos aí uma série de pessoas assistindo o programa. Você que está pensando em ficar na vinda de Jesus. Eu sei que você está planejando, não, eu vou viver a minha vida aqui, porque daí Jesus vai vir, arrebatar a igreja, mas vai ser tudo boa, o anticristo vai ser gente fina. Você viu a lista de coisas que tem aqui, varão? Se você não consegue ficar firme agora, que o Espírito de Deus está te capacitando, Deus enviou o Espírito durante esse período, no dia de Pentecostes até no arrebatamento da igreja, varão da minha alma, rapaz, se tu ficar, vai ser brabo pro teu lado aí, viu? Ó, já quero te dizer também que se você não tá caprichando para ir pro céu, não vem me procurar aqui no Moriá, que eu não vou estar aqui, tá? Se tiver alguém aí, eu não vou estar aqui, minha família tudo aqui, os irmãos do Moriá vão tudo estar na glória, 7 anos lá na boda do Cordeiro, festejando. Não adianta me procurar que eu não vou estar aqui, tá? E tomara a Deus que todos nós estejamos lá adorando e exaltando o nome de Jesus. Amém, Lemuel? Então, reverendo Miqueias está aí respondida, né? Na verdade, o Espírito de Deus, obviamente, o Espírito, como se ensinava na antiguidade, que o Espírito Santo sairia da terra, irmão. O Espírito de Deus é o que mantém a terra, ele não pode sair da terra, porque não existe nada sem o Espírito. Mas é o derramar do Espírito Santo, dessa dispensação do Espírito Santo que vai deixar de derramar e as pessoas ficarão aqui, mas sem esta obra maravilhosa do Espírito Santo sobre a vida delas. Posso para mais uma pergunta? Vamos. Haverá milênio? Qual a base bíblica para defender o milênio? Existem aí os amilenistas que não acreditam que existirá 1000 anos de paz, mas acreditam que os 1000 anos já estão acontecendo. Eles não são literais, e isso que eu estou falando aí não é gente fraca não, é gente que entende bastante de teologia. Eles acreditam que os 1000 anos começaram em Cristo Jesus, na primeira vinda, e terminarão na segunda vinda, daí é o fim de todas as coisas. A gente não crê assim, como assembleanos que somos, cremos que haverá um milênio. Mas há base bíblica para o milênio e quais argumentos, quais as subjeções que você faz em relação à ideia de não haver milênio, de que o milênio já está acontecendo? É interessante que nós precisamos entender que a escatologia, ela não é uma teologia, uma doutrina que iniciou-se completa ou tão abrangente ou tão esmiuçada quanto nos dias de hoje. O amilenismo é uma tradição de alguns grandes teólogos, até diga-se de passagem, grandes teólogos, inclusive do nosso país, que são seduzidos pela tradição amilenista, fazendo menção
há uma crença de Agostinho, um dos pais da igreja, Agostinho de Hipona, que cria no amilenismo, cria que o período do milênio não seria literal, mas seria alegórico. Bem, eu já falei disso até num debate que você promoveu uma vez em Brusque. O conhecimento teológico da igreja primitiva era muito pequeno. Houve um período em Tessalonicenses que os irmãos estavam desanimando da fé porque achavam que quem morria não ia ser salvo. Morreu, Jesus não veio ainda, quando Jesus voltar, esse camarada está morto, não vai ser salvo. Paulo usa uma palavra dura, olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Paulo chama pessoas da igreja primitiva de ignorantes no conhecimento escatológico. Nós precisamos entender o seguinte, os amilenistas dizem que se existisse um milênio, não seria somente o capítulo 20 de Apocalipse que falaria essa expressão 1000 anos. Aí eu sempre pergunto, o Apocalipse capítulo 20 faz parte da Bíblia ou ele é um texto apócrifo? Ele é extra-bíblico? Não, ele é um texto canônico bíblico, ou não okay? É canônico? Justo, ele é canônico. Apocalipse capítulo 20 é canônico ou é apócrifo? Não, ele é canônico. Se ele é canônico, então ele é a palavra de Deus. Aliás, Apocalipse 1 e 3 diz, bem-aventurado o que lê, bem-aventurado o que ouve, bem-aventurado o que guarda as palavras desta profecia. Seja justo. Nós precisamos entender que a Bíblia, no capítulo 20 de Apocalipse, se você me permite eu ler alguns versículos, dá tempo para ler? Sim, dá, vamos lá. Rapidamente. Então firme ali, ó. 29 varão que não desiste, irmão e irmã. Vou mandar os parabéns aí para as irmãs. Estava vendo no Facebook hoje, uma boa parte das pessoas que assistem o programa são mulheres. Irmãs, vocês são bênção, hein? E a pessoa, as mulheres têm tantas atividades e ainda tiram tempo para aprender a palavra de Deus. Obrigado às irmãs, obrigado também por aqueles que estão compartilhando. Tenho visto que tem aí vídeos com 15, 20 compartilhamentos. Deus abençoe, vai, varão, nós vamos aí, estamos aprendendo mais. Vai lá, Limar. Amém. Apocalipse capítulo 20, a partir do verso 1. Olha que a epígrafe do texto já diz, a prisão de Satanás por 1000 anos. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Verso 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, os mártires, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então, ou seja, esse texto de Apocalipse aí já 20, começa vários problemas do amilenismo, né? Por exemplo, o texto que fala, né? Amarrou o diabo por 1000 anos para que não enganasse as nações. Tá, então durante esse período agora as nações não estão enganadas? Justo. 2 Coríntios 4,4 diz assim, porque o Deus desse século, ali fala com D minúsculo, 2 Coríntios 4,4, diz, o Deus desse século, Deus se referindo ao diabo, cegou o entendimento dos homens, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho de Cristo. Alguém que está trancado no abismo, colocado um selo sobre ele, olha só, que diz que esse anjo pegou o dragão, a antiga serpente, que é Satanás, que é o diabo Satanás, lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações. Ou seja, a Bíblia está dizendo aqui, esse texto que eu acabei de ler, que no milênio, o Satanás, o diabo, não irá enganar ninguém. Sim. Paulo diz em 2 Coríntios 4,4 que o diabo cegou os homens. Ele engana. Ele está cegando os homens para que não resplandeça a luz do evangelho de Cristo. Então, o amilenismo atropela grandes verdades bíblicas, característica do milênio. Satanás não irá enganar ninguém, a não ser no final do milênio. No final dos 1000 anos, a Bíblia diz que ele será solto por pouco tempo. Mas durante o reino milenial, ele não irá enganar ninguém.
Hoje Satanás está enganando? Está, Sim. enganando muitos. Se o diabo tá amarrado agora, quem tá fazendo essa bagunça aí fora aí, irmão? Ô, varão, vigia, varão. Tá escrito aqui, ó. Tá vendo? Tá escrito aqui. Se o diabo tá amarrado, não pode enganar ninguém. Então quem é que tá lá fora fazendo essa bagunça toda aí? Vigia, varão. Vai ler as escrituras, tá aqui escrito aqui, ó. Qualquer coisa eu te passo contato do professor Lemuel aqui. Pedro olha para Ananias e diz: Ananias, por que permitiste que o diabo engodasse o coração para que tentasses ao Espírito Santo? Ele diz assim: por que permitiste que o diabo engodasse ou enganasse o teu coração? Paulo diz que o espinho na carne dele era um mensageiro de Satanás, que ele diz: todo dia me esbofeteia. O diabo está preso e está atribulando um grande servo de Deus como Paulo? Não. Então, o diabo não está preso. Voltamos àquela questão que o Espírito Santo resiste essa ação diabólica maciça. Porque na grande tribulação, irmão Rosanildo, será solto... Sim, aí ele vai ter liberdade para fazer o que quiser. Justo. Será solto demônios que não estão soltos hoje. Sim. A Bíblia fala de... demônios que estão aprisionados no grande abismo, isso mesmo, que são poderosos. Justo. A Bíblia diz que se eles fossem soltos hoje, a Bíblia diz em Apocalipse, se esses demônios Apolion e Abaddon fossem soltos hoje, os habitantes da terra não resistiriam. Então o que Deus faz? Por 6 meses na grande tribulação, Deus retirará a morte da terra, os seres humanos não morrerão por 6 meses, não haverá morte, e nesses 6 meses, demônios que são trancanfiados no abismo atormentarão os seres humanos. Eita, e eles farão fogo. Coisas que nós não podemos imaginar. Então, o que eu posso dizer aqui a respeito do milênio? Ele é, sim, um reino literal de 1000 anos. Apocalipse 20 é canônico, não é apócrifo, então é literal. E muitos capítulos do livro de Isaías, do profeta Isaías, alguns capítulos e versículos de Ezequiel e de vários Salmos, Salmo 72, se você ler a respeito desse período, o reinado do Messias, o Salmo de número 72 é uma profecia linda a respeito do reinado eterno do Messias. Isaías capítulo 2, Isaías capítulo 8, Isaías capítulo 9, Isaías capítulo 11, todos esses capítulos apontam para o reinado do Messias, que os amilenistas interpretam como o estado eterno. Só que estado eterno é novo céu e nova terra, tem um detalhe: não existe pecado, não existe sol e não existe mar. Ok? Então, quando a Bíblia fala a partir de Apocalipse capítulo 21, a Bíblia vai falar sobre novo céu e nova terra. A Bíblia vai dizer que no novo céu e nova terra não existe pecado, não existe sol e não existe mar. Mas capítulo 2 de Isaías, capítulo 8 de Isaías, capítulo 9 de Isaías, capítulo 11, fala de mar, fala de pecado, fala de sol, ou seja, aquele reinado desses capítulos aí de Isaías e outras passagens bíblicas é com certeza uma alusão ao reino milenial. Ainda que não estejam lá descritos, ainda que Deus, na sua presciência, Deus no seu poderio, na sua onisciência, não revelou para Isaías que seria esse período de 1000 anos, mas quis revelar para João, Lemuel, que é o período e tem um outro problema teológico nessa questão, porque, por exemplo, assim, ó, se de fato nós já estamos vivendo no milênio, todas as profecias de Isaías, referindo-se ao povo de Israel, não se cumprirão, porque depois do milênio já vem a segunda vinda do Senhor, com o novo céu e nova terra. As profecias de Sião virá a lei, mas todas as referências ao novo céu e nova terra não terão esse ensinamento da lei como a gente entende. O texto sagrado diz, alguém dirá, conhece o Senhor? Ninguém dirá isso, porque todos conhecerão o Senhor. Então, essas profecias de Isaías, referindo-se a Israel, de Sião virá a lei, as nações caminharão até Israel. Então, para nós entendermos que não haverá o milênio, todas essas profecias terão sido como alegóricas. Nós teremos que tirar uma grande parte das escrituras e ignorá-la ou torná-la fantasiosas, porque alegóricas nada mais é do que uma forma bonita de dizer fantasiosas, mas não dá para entender assim, porque aí esse período não encontra espaço na história da igreja. Sim, a grande questão é que os amilenistas, eles não são dispensacionistas.
eles não interpretam dispensações. Eles mesclam propósitos de Deus para Israel com os propósitos de Deus para a igreja. Justo. Sabemos que na dispensação que nós estamos na graça, tanto o judeu, Paulo disse, o evangelho de Deus é salvação, é o poder para a salvação, tanto do judeu quanto do grego. Sabemos que na graça, o judeu, o grego, o africano, o brasileiro, o alemão, todos eles são salvos pela graça por meio da fé em Cristo Jesus. A igreja foi arrebatada, já muda o contexto de salvação. Milênio é as promessas, todas essas profecias que você citou aí, principalmente do livro de Apocalipse, livro de Ezequiel, restauração, quando Deus diz lá, através de Ezequiel, que ele tiraria o coração de pedra do povo, colocaria um coração de carne, e nas tábuas do vosso coração escreverei a minha lei, tudo isso é no milênio. Né? Quando Isaías fala que morrer com 100 anos é como morrer com uma criança, porque a longevidade será aumentada, isso é outra pergunta que você vai me fazer, né? Mas é interessante a gente pensar que várias profecias bíblicas, principalmente o livro de Isaías, elas se cumprirão, a respeito de Israel, se cumprirão no milênio. Isso mesmo. Uma irmã perguntou se nós somos aqui a última geração. A irmã perguntou se nós já somos a última geração. Complicado de responder, né? É complicado de responder. Lembra daquela pergunta que eu falei para você, que essa pandemia, ou ela marca um fim do ciclo, que é guerra, fome e pandemia. Sim. Guerra, fome e pandemia. Existe esse ciclo aí. Ou ela marca um fim do ciclo e Jesus vem buscar a igreja, ou ela marca um fim do ciclo e nós vamos para outro ciclo, novamente guerra, fome e pandemia. E aí, se então, for assim, vai mais 100 anos aí. Não podemos precisar, mas pode ir dezenas ou centenas de anos. Se ela marcar um fim de um ciclo e Jesus vier buscar a sua igreja, podemos ser, sim, a última geração. Na verdade, para não errar, eu sempre digo, esteja preparado. Existe um pastor adventista, Alejandro Bulhão, ele tem uma expressão que eu acho muito fantástica. Ele diz assim, Jesus vai voltar, queira você ou não queira. Isso. Aceite você ou não. Acredite você ou não. Esteja preparado você ou não. Jesus vai voltar. Então, para não errar, esteja preparado. Pode ser hoje, pode ser daqui a 100 anos. E depois assim, né, Lemuel? Nós estamos num período que não falta mais nada para se cumprir. Então, não dá para brincar de ser crente, né? Então, assim, está aí. Não dá. Todas as profecias, elas se enquadram perfeitamente em tudo que já aconteceu. Então, não dá para tentar tornar lógico, fazer uma matemática para tentar saber, para ter uma segurança de quando ele virá, porque não funciona. Jesus disse que tem que estar preparado para a sua vinda. Em outras palavras, varão, é assim, faça tudo, estude, trabalhe, esteja preparado para que você vai viver até 80 anos e vai morrer. Trabalhe para isso, estude para isso, cuide da sua família para isso. Mas também esteja preparado para Jesus voltar agora e você partir para a eternidade com Cristo, e eu também quero partir, nós vamos junto. É isso, Alemão. Amém. Vamos lá. Isso. No milênio, haverá morte no milênio? E outra pergunta. É uma pergunta difícil agora. Não adianta desligar o celular que o pessoal sabe que tu estás aí, tá? Eu vou fazer uma pergunta. Olha só. Se todas as pessoas da grande tribulação ou morreram, porque o anticristo matou, ou receberam a marca da besta, e quem recebeu a marca da besta não vai entrar no milênio, quem que vai entrar no milênio? Na verdade, assim, essa é difícil. Nem todas as pessoas, na grande tribulação morreram. Na verdade, nós entendemos pela Bíblia que uma terça parte dos homens será morta. Esse cavaleiro chamado morte, que está o quarto selo ali de Apocalipse capítulo 6, a Bíblia diz que ele matará o quê? A quarta parte dos homens, ok? Sim. Então vão enfrentar a morte a quarta parte dos homens. Nós entendemos, levaria muito tempo aqui para nós chegarmos às referências e fazermos essa definição. Vamos só fazer um apanhado aqui. Nós entendemos que o anticristo ele vai conseguir seduzir e marcar
em 3 anos e meio, a terça parte dos homens. Ok? Esses 2/3 que não fizeram aliança com o anticristo, e esses 3/4 da humanidade que não passou pela morte, vai estar aonde? Eles Vai estar estarão vivos. vivos ainda? Estarão vivos. E serão os habitantes do milênio. Ah, sim. Os judeus estarão encurralados na batalha do Armagedon, ok? Eles estarão encurralados no Vale do Megido. Jesus vem pelo rio Eufrates, que estará seco. O rio Eufrates estará seco nesses dias. Jesus vem por detrás, entra na porta oriental. Lembra, você gosta de judaísmo? Lembra das 12 portas lá de Jerusalém? Sim. A porta oriental que está lacrada, fechada. Jesus entra, abre esta porta que está lacrada, socorre Israel, com um sopro da sua boca ele derrota o anticristo, ele abre o Monte das Oliveiras ao meio, Israel escapa ali para o leito seco do rio Eufrates, Jesus ali no Vale do Megido, com um sopro da sua boca, destrói o anticristo e seus exércitos, a carnificina será tão grande que a Bíblia diz que o sangue dos homens chega à altura do freio dos cavalos, mais ou menos 1,30 m, 1,20 m de altura. Aquele vale vai se tornar, se eu não me engano, aquele vale tem 1.800 estádios, tem a medida ali em Apocalipse exata, mas esse vale se tornará um grande piscinão de sangue devido à carnificina. Sim. Levará 7 meses para sepultar os corpos. Isaías fala isso declaradamente, que neste reino do Messias, né, quando ele instaurar a paz no mundo, que é no reino milenial, levará 7 meses para sepultar os corpos, levará, se não me engano, 3 anos para destruir as armas do mundo. A Bíblia diz que todas as armas serão destruídas, isso vai levar muito tempo. Então, essas pessoas que não passaram pela morte e não fizeram aliança com o anticristo, não receberam a marca da besta, nem na sua mão, nem na sua fronte, na sua testa, eles entrarão com vida para o milênio e serão os habitantes que povoarão a terra no milênio. Tá certo. E haverá morte no milênio? Entendemos por Isaías 65:20, ainda que a epígrafe de muitas Bíblias diz que ali é novo céu e nova terra, mas não é. Vamos ler Isaías 65:20. Abra sua Bíblia. Essa divisão capitular, da Bíblia, ela dividiu alguns textos que não poderiam ser divididos, e essas epígrafes, muitas vezes, elas são levadas pela tradição teológica daqueles que colocaram. E não, então, diz assim, ela não existe. Ó, Varão, aquelas epígrafes, serve para o Rodrigo, o Daniel que está aqui, o Lucas, a epígrafe do texto aqui, ó, quando você vai ler aqui, que tem essa partezinha preta antes do capítulo, ela não está na Bíblia. Isso aí é o próprio tradutor que escreve. E às vezes o tradutor escreve errado. Por exemplo, a mulher curvada, que estava curvada há muitos anos. Lá diz que a mulher era aleijada, mas o texto diz que ela era curvada. A epígrafe fala sobre uma mulher aleijada, mas o texto sagrado fala que a mulher estava curvada, diferente de aleijada, porque a epígrafe não está no texto original. Certo. Então, Isaías 65, a partir do verso 17, a epígrafe diz novo céu e nova terra, mas aqui é milênio. Por quê? Pelo seguinte, vamos só parar para pensar. O verso 20, e aí eu respondo essa pergunta, se haverá morte no milênio, o verso 20 diz assim, ó, não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus. Porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. 100 anos é o limite da nossa geração hoje, certo? Sim. É uma data mais do que limite. Nesse reinado aqui, nesse período aqui, diz que morrer com 100 anos é morrer jovem. É que nem se morresse com 18 anos hoje. Ou seja, sim, a longevidade humana será aumentada, o que nos leva a entender que não haverá mortes no milênio. E continua dizendo assim, aí por que eu digo que esse texto não é novo céu e nova terra, não é estado eterno, mas é milênio. Quem pecar, só aos 100 anos será amaldiçoado. Mas, estado eterno, todas as coisas não serão haverá julgadas. isso, não haverá morte, não haverá pecado. Não haverá pecado. Não haverá pecado. Então, esse texto aqui é milênio. E nesse texto está dizendo que morrer 100 anos é morrer jovem. Ou seja, a longevidade humana será aumentada. Então, não irão morrer, e esse texto aqui é milênio,
porque no estado eterno, novo céu e nova terra, não haverá pecado, porque a Bíblia diz lá em Apocalipse 21 que já o mal não existe, ok? Tá certo. Professor Lemuel, deixa eu te perguntar a última pergunta aqui. No céu, as pessoas se conhecerão? Lá no céu, quando chegar lá, por exemplo, eu vou encontrar o Rodrigo lá, ele vai estar carequinha ainda e eu vou conhecer ele? Essa pergunta é interessantíssima e eu vou expor... Deixa eu te perguntar, quando eu chegar lá no céu, que nós for fazer o programa Voz do Libertador lá, o Rodrigo vai ser careca lá também, não? Não, com certeza que não, porque até porque Paulo diz que é corruptível, ou seja, aquele e o Tonho vai ser velhinho também, não? Paulo diz o que Pastor é corruptível. Setembrino está né? dizendo Aquele que ele corpo... esteve lá na porta oriental e é um cemitério na frente da porta que está lacrado. Lemuel, deixa eu só abrir um parênteses desse comentário. Pastor Setembrino, um abraço para você, querido. Deus te abençoe. Todos os irmãos aqui, a irmã Thaís, a Tainara, né? Ali tá Thay S, né? Araújo. A irmã Tainara, já resolveu, irmã Tainara? Tá tudo certo agora? Tá funcionando? Miqueias, um abraço para a irmã Eva Ribeiro de Brusque, Antônio Chaves, Wanda Martins, Setembrino, nosso amigo pastor Elisângela, está dizendo que é muito bom falar do arrebatamento, deveria ser abordado várias vezes. Samuel Júnior, irmã Raimunda, estão ligadinhos. A Dulcineia, o Miqueias, Deus abençoe. Giannine, Deus abençoe, também pede oração pelo seu filho. Maestro Eliezer Ferreira, Deus abençoe, querido. Está dizendo que está com saudade de o pastor Rosanildo e também Lemuel. Um abraço. A irmã Silvia está dizendo que tem um filme, Planeta em Fúria, que mostra bem essa questão. Antônio Sapelli manda um abraço para todos os irmãos. Júlio Sérgio Peixer está colocando que tem um vídeo na internet sobre isso. Deixa eu ver mais. Gabriel Silva, Jaqueline Fernandes, a irmã Rosemary disse ali já há um tempo atrás, há uma hora atrás, que estava ansiosa para escutar o programa, falar o pastor Lemuel falando. Araci, a Dulcineia, a irmã Zenilda, a irmã Marinês está ligadinha no programa Família Vargas, o Tiago dos Anjos está ligadinho no programa, Antônio Tagnoli, Elias Alencar, Henrique de Souza, Jaqueline Fernandes, e vários outros irmãos estão aqui todos ligadinhos no programa A Voz do Libertador, falando sobre escatologia, e eu perguntei pro meu amigo professor Lemuel, só em pensar, Rodrigo, tu sabia que o Lemuel foi meu aluno de escola dominical? Sabia disso? Não. Agora, como que o aluno, rapaz, agora é o professor? Porque Deus é maravilhoso. O bom professor não é aquele que forma alunos, aquele que forma mestre. Graças a Deus, Deus aprovou o nosso ministério. Lemuel, quando eu chegar lá no céu, eu vou encontrar o Rodrigo lá e eu quero encontrar ele lá. E aí, deixa eu te perguntar, lá ele vai ser carequinha igual ele é agora? Outra pergunta, lá nós vamos conhecer? Se ele não vai ser careca, como é que eu vou saber que ele... Imagina, eu nunca vi o Rodrigo cabeludo, chegar lá não vou saber quem ele é. Vamos lá. Isso é uma pergunta interessante, muito interessante. Eu achei uma pergunta interessante e não quero frustrar os irmãos, mas eu preciso ser bíblico, né? E preciso ser muito ponderado na resposta que eu vou dar aqui. Vamos lá. Pegando essa linha de humor que você pegou aí, não vai ter careca, não vai ter gordinho, baixinho, nem alto, Rodrigo, porque então... Paulo diz que é... Já tá salvo. Paulo diz lá em 1 Coríntios... O Tonho é velhinho, o Tonho é bem velhinho aqui no Moriá. Ele vai ser velhinho lá também? Não vai ser? Vai ser novo? Não. Paulo diz que esse corpo corruptível, ou seja, corruptível, que perde cabelo, que perde visão, que envelhece, que enruga, ele será revestido da incorruptibilidade. Sim. Então, os irmãos, fiquem tranquilos, que nós teremos um corpo incorruptível. Todas essas deteriorações físicas aí, nós vamos superar. Amém? Minha orelha vai ser normal, não vai ser grande desse jeito. A careca que tá perdendo aqui também, isso vai ser tudo restaurado, então. Sim. Tudo restaurado e nós vamos... E a grande verdade aí é que escatologia frustra muitas pessoas, é que nós não sabemos como será esse corpo incorruptível. Ele será um corpo glorificado, não glorioso. Glorioso é Jesus. Sim. Tá? Isso aqui é muito sério. Nós teremos um corpo glorificado. O corpo glorioso
É Jesus. A ele toda a honra e toda a glória. Amém? Mas vamos lá. No céu as pessoas se conhecerão? Jesus narra um diálogo muito interessante em Lucas 16, nós não vamos ler porque não temos tempo para isso, mas se você abrir a sua Bíblia no capítulo 16 de Lucas, a partir do verso 19 até o verso 31, Jesus narra um diálogo ali, a passagem do rico e o mendigo, ou o rico e Lázaro, né, como é conhecido. Jesus narra ali um diálogo entre Abraão, que estava no seio de Abraão, e entre o rico. E o que Jesus demonstra nesse diálogo? Duas pessoas conscientes. Sim. Abraão no seio de Abraão, consciente, citando Moisés, citando os profetas, conversando com o rico, que estava afastado e havia uma divisão no meio deles que Abraão chama de abismo, um grande abismo, né, porque Abraão estava no paraíso com Lázaro e o rico estava no tormento no Hades. Sim. E este rico estava consciente. A partir desta narrativa, desse diálogo entre Abraão e este rico, muitos se deixam levar por esse sentimento de que no céu nós vamos conhecer as pessoas. Existe até um hino no meio evangélico intitulado Saudade, diz que lá verei meu pai, lá verei meu pai, lá verei minha mãe, lá verei Abraão, Isaac e Jacó. Pois bem, irmãos, em Efésios 4:8, Paulo repete Salmo 68:18, que diz que Jesus desceu às partes baixas da terra, desceu às profundezas e levou consigo o cativo o cativeiro. Este seio de Abraão, que estava no Hades, dividido por um abismo, é bem verdade, não está mais lá. Jesus levou. O Salmo 24 fala isso: levantais, ó portais eternos, as vossas cabeças. Deixa entrar o Rei dos Reis, o Rei da Glória. Jesus levou cativo consigo o cativeiro, ok? Jesus elevou todos aqueles que estavam no paraíso e morreram na fé, na esperança de encontrar o Messias. Jesus desce a eles depois que morre, Jesus mostra as suas feridas, Jesus mostra, se revela que ele é o Messias, eles creem, Jesus então leva esse cativeiro, leva ao céu. Pois bem, quando Jesus leva, já há uma mudança total. Vamos falar Bíblia. O que a Bíblia diz? Quem nós vamos ver no céu e quem nós vamos conhecer? A Bíblia só fala que nós conheceremos uma pessoa no céu. Você quer saber quem é? Você quer saber, irmão Rosanildo, quem é que você vai conhecer no céu? Quero. Então, a Bíblia fala somente de um personagem que nós conheceremos no céu. Primeira Epístola de João. Primeira Epístola de João, capítulo de número 3. Capítulo de número 3 e verso 2. Posso ler? Pode. Olha o que diz a palavra de Deus. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Está falando aqui que nós haveremos de ser, falando da salvação, do corpo glorificado que nós teremos. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Sim. Amém? Sim. Ou seja, qual é a única pessoa, qual é o único personagem que a Bíblia diz que nós o veremos, conheceremos? Jesus. Esse sentimento de que no céu eu vou ver meu pai, vou ver minha mãe, vou ver meu filho, vou ver meu esposo, vou ver meu tio, vou ver... Esse sentimento que lá eu vou ver Moisés, esse sentimento me permita eu dizer, isso aqui é um pensamento meu. Eu quero que os irmãos compreendam isso aqui. Esse sentimento está mais para uma doutrina espírita do que uma doutrina bíblica. Isso é espiritismo. Isso é uma crença de que numa outra vida nós conheceremos e estaremos juntos. Na verdade, todos os textos que falam de céu, falam de todas as pessoas vestidas de branco, num sentido de igualdade, dando honras e glórias eternamente ao Cordeiro, aquele que venceu, aquele que é digno. Precisamos entender que a maravilha do céu é porque Jesus está lá. Sim. Entende? Sim. Nós precisamos entender que quem nós vamos ver face a face é Jesus. Paulo diz também em 1 Coríntios capítulo 13, verso 9 ou 10, se eu não me engano, ele fala que nós veremos face a face, porque em parte conhecemos, em parte
profetizamos, mas quando ele vier, então conheceremos face a face. Ali também, provavelmente, Paulo fazendo uma alusão que nós veremos a Jesus. Ou seja, o nosso alvo, o nosso objetivo é ver Jesus, é ver o nosso Senhor, é ver o nosso Salvador. Então, essa doutrina de que lá eu vou conhecer fulano, até porque, se eu chegar lá, ver o irmão, de repente alguém chega lá, viu, uma pessoa tem 3 filhos, por exemplo. Eu vou dizer assim, uma pessoa tem 3 filhos, uma irmã serva de Deus tem 3 filhos. Sim. Ela chegou lá e encontrou o Joãozinho, mas ela não viu o Pedrinho e o Paulinho, ela vai ficar sofrendo, poxa, não está aqui os outros meus 2 filhos. Não, a Bíblia diz que não haverá. Aí eu quero ler novamente Isaías 65:17. Que não haverá. Olha só o que diz. Não haverá lembrança, justamente. Não haverá lembrança das coisas passadas. Ou seja, nós precisamos entender que existem promessas na palavra de Deus dizendo que não haverá lembrança. Não nós abrimos esse tempo. Mas Isaías 65:17 diz que não haverá lembrança das coisas passadas. Claro que ali ainda estava falando para o milênio, que o milênio será um reino diferente de todos os outros, e não haverá lembrança disso, mas nesse período aqui de Isaías 65:17, nesse período do milênio, os salvos já estarão com Cristo. Então Sim. Nós podemos incluir os salvos que estarão com Cristo.